Meus irmãos, hoje nós não vamos examinar a Escritura, nenhum texto específico, e nem vamos fazer uma palestra propriamente dita. O que nós vamos fazer é uma reflexão. Eu espero que seja uma reflexão que possa ter efeito em nossas mentes e corações. Eu vou ler algumas coisas aqui, tá? Mas independente de eu estar lendo ou não, eu peço que você preste atenção em cada palavra e não perca a mensagem, o que está sendo dito. Antes de começar, né, a gente já fala que família atualmente é uma crise generalizada, com exceção do Oriente. O mundo ocidental está tentando destruir a família de todas as formas. Isso tem afetado até mesmo as famílias da igreja. Esse barulho é da caixa, tá, gente? Tenta esquecer ele. Hoje está mais alto, né? Mas olha só, irmãos, vamos falar em primeiro lugar sobre o problema. Muitos cristãos têm muita dificuldade de viver a vida cristã em casa. Se tornam em casa mundanos, relaxam, se descuidam, dão mau exemplo. É em casa que muitos cristãos gritam uns com os outros, xingam, contam piadas indecentes, se vestem indecentemente. Ah, mas eu estou em casa. E daí? Será que não tem ninguém em casa com você? Você é a única pessoa que está em casa? Falam mal dos irmãos, perdem a paciência, são grosseiros, agressivos, mentem, enganam, são egoístas, maldosos, insensíveis, indiferentes e orgulhosos. Muitas vezes isso acontece com cristãos, membros de igreja. Consequência disso, consequência de se viver assim, baixam o nível de qualidade da sua família. O nível de qualidade da sua família depende diretamente da sua vida. Deixam de recomendar o cristianismo para seus entes queridos. Quer dizer, os membros da família não consideram mais o cristianismo por causa do comportamento dos cristãos que não são coerentes na igreja e em casa. A gente sabe aquela história daquela criança que pediu ao pastor para que a sua família pudesse morar na igreja. E o pastor estranhou aquilo e perguntou: por quê? Não, porque aqui meus pais são bons. Quando eles chegam em casa, eles são maus. Mas aqui na igreja eles são bons. Então eu quero viver na igreja. Consequência, não mantém um relacionamento feliz com o cônjuge e os filhos. Muitos lares não têm alegria em si próprios, não têm felicidade, não têm harmonia, não têm aquela coisa de gostar de estar em casa. Você sabe que muita gente que trabalha não gosta de ir para casa. Minha família já teve um bar, lanchonete, né? E eu trabalhei na minha adolescência, até 18 anos eu trabalhei lá. E eu via como as pessoas não gostavam de suas famílias, não gostavam de ir para casa e por isso ficavam no bar, até esperar que a esposa e os filhos dormissem, para eles poderem chegar depois e dormir também. Então, quando há essas coisas que eu falei, não há um relacionamento feliz entre os cônjuges, não há um relacionamento prazeroso, e nem os filhos se sentem bem com seus pais. E aí, muitas famílias, o que acontece é aquela fachada apenas, aquela aparência. Por exemplo, aqui na nossa igreja, eu dou graças a Deus que pode-se dizer que apenas um casamento que eu celebrei não deu certo. Acabou, vamos dizer, só um. Aliás, o Daniel e a Vitória fizeram aniversário de casamento semana passada, né? 2 anos? 2 anos. O Homero e a Jaqueline fizeram essa semana 21 anos.
Que benção. Foi o meu primeiro casamento. Eu já tinha 4 anos de ministério quando eles casaram. Então, o que acontece? Muitos podem ser casados e estar há anos casados, mas não tem alegria, não tem aquele prazer, não tem aquela harmonia, aquela convivência feliz, tranquila, pacífica, justamente pelo que eu falei no início. Usam seus lares para extravasar o que está dentro do seu coração. Isso é muita coisa errada. E o lar sofre muito, porque o lar é, vamos dizer assim, o lugar em que as pessoas se soltam, extravasam, fazem o que não fazem em lugar nenhum. No lar, os membros da família geralmente não têm filtro, não têm cuidado, não têm paciência, não trabalham para que seja um lugar feliz, abençoado. Essa é uma consequência desse comportamento. Não frequentam mais a igreja com regularidade. Muitas famílias, muitos casais que não frequentam a igreja regularmente, a gente pode deduzir em alguns casos que é problema familiar. Se você tem problema em casa, você não vai ter prazer em vir à igreja. Essa é a verdade. Depois, mesmo vindo aos cultos, não desfrutam deles. E aí o que acontece? Muitas vezes, aquele casamento, aquela família, arrebentam, quebram, racham, abrem. Hoje o número de casais evangélicos divorciados é praticamente o mesmo número de incrédulos divorciados. Você vê o nível da igreja, onde chegou a igreja. Quando nós sabemos pela palavra de Deus que nós temos que viver unidos até que a morte nos separe, até que o Senhor leve um dos dois. Mas a própria igreja tem sido completamente desobediente a essa palavra. O casamento é para sempre. Quer dizer, tem até aquele casados para sempre, né? Isso não é bem verdade, né? Você sabe que quando terminar nossas vidas, nós vamos para a glória. Nossa vida continua e o casamento acaba. Então o casamento não é para sempre, o casamento é até que essa vida terrena termine. Mas, glória a Deus, tem que ir em frente. Então, quando a pessoa é uma coisa na igreja, uma coisa no trabalho e outra coisa em casa, aí vem essas consequências. O nível de qualidade da família cai, aquela família não recomenda o cristianismo, nem para os próprios entes queridos, nem para quem os conhece, não mantém um relacionamento feliz. Eu quero perguntar para você, teu lar é feliz? Você é feliz com teu cônjuge? Você é feliz com seus filhos? É um lugar que você gosta? É aconchegante? E vem a fraqueza espiritual e a falta de regularidade na igreja e o desfrutar dos cultos. Por que eu estou falando isso? Então, a primeira coisa que eu falei foi sobre o problema. Segundo, foi a consequência ou as consequências do problema. E por que eu estou falando isso? Para que alguma coisa aconteça com a gente. Agora vem a conscientização. A conscientização. Será que esse é o caso de alguém aqui entre nós? Será que é o caso de alguém aqui ser uma pessoa do lado de fora da sua casa e outra completamente dentro da sua casa? Será que tem alguém aqui que, como o pessoal diz, é João na igreja e Judas em casa? Será que há alguém aqui que o seu viver no lar é completamente oposto à sua profissão de fé? Se não for o caso de ter alguém aqui, graças a Deus, né? Se não há ninguém assim, graças a Deus, louvado seja Deus, porque por aí, no mundo evangélico, existem, muitos e muitos que vivem esse tipo de vida. Mas se não tem ninguém assim, graças a Deus. Mas
Todos nós, em algum nível, falhamos em casa. Concorda comigo? Todos nós, em alguma medida, falhamos em casa. E não só em casa, né? Em tudo nós falhamos. Mas em casa, irmão, é Deus primeiro, família e igreja. Então, a família é muito importante. Nós somos missionários na nossa própria família. Nós não precisamos cruzar a porta da nossa casa para ser missionário, sabia? Você é missionário dentro da sua casa. E se todo mundo é convertido de verdade, então você agora é um educador religioso. Você é um pregador que edifica a sua igreja, sua casa. Então, não tem ninguém naquele nível estranho e horrível, mas em algum nível nós falhamos. Talvez não sejamos tão maus como falamos há pouco, mas em casa somos, aí vem a pergunta, mas em casa somos atenciosos? Em casa somos amorosos? Em casa nós somos solidários? Em casa nós somos pacientes? Em casa nós somos puros? Em casa nós somos devotos a Deus? Viu como é que fica difícil? Ah, não, pastor, eu não sou aquele cara grosseiro, aquele violento, aquela pessoa impura, depravada, totalmente. Não sou isso, tudo bem, mas será que Deus só quer que você não seja isso? Ou Deus quer que você seja algo? Então Deus quer que você seja atencioso, amoroso, solidário, paciente, puro e devoto. Eu fiquei pensando lá em casa, e olha, irmãos, eu fiquei há dias só pensando, faz uma coisa, faz outra coisa, faz outra coisa. Acho que tem mensagem para umas 3 semanas só de família. Mas nada assim, nada me satisfazia. Mas eu fiquei pensando, se chamássemos nossa família para descrever nosso comportamento em casa, o que falariam de nós? Vou repetir. Se fosse dada a permissão para cada um de nós receber o depoimento na frente de todo mundo, de como nós somos, depoimento sincero, de como nós somos dentro de casa, o que seria falado a nosso respeito? É claro que injustiças poderiam ser cometidas, interpretações erradas, mas vamos dizer que se 10 pessoas falassem a respeito de nós e 8, mais ou menos, concordassem em alguns pontos, será que não seria realmente verdade? O que a nossa família falaria de nós? E é interessante, né? O ser humano não é comédia porque é trágico, mas a pessoa mais perversa quando morre é um santo, gente. Quando chega no sepultamento, maravilhoso homem. E as pessoas que menos gostavam, as que mais choram, não sei, não entendo isso. Mas o fato é que dizem que no Brasil basta morrer para ser santo, morrer para ser herói, morrer para ir para o céu, morrer para... Está tudo bem, a pessoa... Eu até entendo, a gente não deve ficar fazendo, né, a caveira de ninguém que morreu, temos que respeitar a pessoa. Mas daí a você cobrir de elogios... Se as pessoas fossem sinceras quando nós morrermos, escrevessem algum artigo ou falassem diretamente sobre nós, nossa vida, aquela palavra, né? O legado. O que é legado, hein, gente? Legado é uma mensagem que é transmitida de uma geração a outra, de uma pessoa a outras pessoas, baseado no que ela viveu, no que ela fez.
Existe um legado bom e um legado ruim. Então, se as pessoas falassem de nós, se a minha família falasse de mim, como é o pastor Paulo em casa? Tenho certeza que a minha esposa teria muita coisa para reclamar, né? Ah, ele é chato, né, amor? Todos nós temos muitos defeitos, mas a gente está aqui para pensar em mudar. Mesmo carregando nossos defeitos, nossas mazelas, buscar mudança, buscar aperfeiçoamento. E essa palavra que eu queria assim enfatizar mais é mudança. Nós falamos sobre o problema, sobre as consequências, sobre a conscientização e agora vem a mudança. Agora preste atenção, a mudança não acontece se não houver conscientização. A pior coisa que existe no ser humano é ele chegar e falar assim: o quê? Eu sou um marido maravilhoso, perfeito, não tem melhor que eu. Ou a mulher falar: eu sou uma esposa sensacional, meu marido, poxa. E os filhos a mesma coisa: somos filhos excelentes, somos filhos maravilhosos. Se todos pensarem assim, não há mudança, não haverá mudança. Se a gente não se conscientizar, você pode até pensar: tudo bem, eu não sou um monstro, mas tem coisa que eu faço que eu encho a paciência da minha família, vamos dizer assim. Temos que nos conscientizar para que haja mudança. Aí eu fico pensando, quantas vezes você acha que a tua família precisa mudar? Sabe o que acontece com as famílias? É uma coisa muito estranha. É como se fosse aqueles soldados que estão na guerra, todos eles acabam a batalha durante o dia, o treinamento, e chegam no acampamento lá e cada um procura sua beliche, se joga na beliche e dorme. Muitas famílias, as pessoas apenas vivem juntos, só isso. Seus corpos estão juntos ali, mas suas mentes e seus corações estão bem longe um do outro. E as pessoas acostumam. Graças a Deus pela família, né? Às vezes eu fico pensando, rapaz, se não fosse a família, como é que as pessoas se virariam? Porque quando a pessoa fica doente, é a família que vem apoiar. Se ela tiver igreja, de repente a igreja ajuda. Mas normalmente muitos ficam desamparados quando não tem família, não tem ninguém. Então a família, Deus criou a família para que todos possam ter um apoio, um esteio, alguma espécie de segurança. Mas como será que nós vivemos em casa? Com alegria ou a gente vive por viver? Qual foi a última vez que você falou para alguém da sua família que você o ama? Não, tem uma coisa mais absurda do que isso. Na família em primeiro lugar, o casal, depois os filhos. Tá bom? Mas todo mundo muda essa ordem. Meus filhos, a mulher fica apaixonada pelos filhos, o marido fica apaixonado pelos filhos, é só filho. Eu me lembro uma vez que certo casal estava comemorando o seu anos de casamento e na hora de falar, né, alguma coisa, a mulher tímida, sem graça, não quis falar e o maridão foi falar. O maridão, comemorando aniversário de casamento, disse: minha filha é maravilhosa, eu amo muito minha filha, porque é minha filha, porque é minha filha. Eu falei: aniversário de casamento. Em nenhum momento foi falado do cônjuge. Então, muitos casais acontece isso, eles se gostam, mas aí nasce um filho ou dois, ou quantos filhos forem, e aquela atenção, aquele amor é voltado tudo para
o filho. Não pode ser assim. Bom, como é que a gente pode mudar esse quadro? Aí vem a parte mais difícil, né? Eu, sinceramente, irmãos, eu não tenho vocação para esse tipo de ministério família, não tenho. Até porque eu considero que, em número um, a gente tem que ser cristão. Se a gente for cristão, a gente vai ser razoável em todas as coisas. Deus vai abençoar. Eu conheço, me lembro, o Josué Gonçalves, um pastor, acho que alguns irmãos conhecem. Eu ouvi algumas palestras dele, nada demais com a palestra, excelente. Tudo que ele falava era certo. Só que eu ficava ouvindo e pensando, e que efeito tem isso? Ouvir o que você tem que fazer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Falta o quê? Disposição e poder. Portanto, você ficar falando, marido, ame sua mulher, mulher, obedeça seu marido, filhos, obedeça. De vez em quando você fala alguma coisa que a Bíblia fala muito de vez em quando, uma coisa sobre família, mas você fica com aquela sensação, sabe? Você vai falar, a pessoa, aham. É igual, você já viu, encontro de casais, acampamentos, e seja o que for, dura 1 a 2 meses o efeito do negócio, depois esfria de novo, porque não é a nossa vontade que vai resolver isso, mas é o próprio Deus em nossa vida. Bom, mas se quisermos mudar, né? Quem sabe Deus não faz um milagre essa noite e muitas famílias que já estão bem fiquem melhores ainda, né? Quem sabe? Como podemos viver melhor em casa? Como nossa família pode ser mais fiel, produtiva e feliz? Uma frase muito importante que era um cântico antigo, a começar em mim. Lembra? A começar em mim, quebra corações, acho que era isso. Essa frase é fundamental. Para que a mudança seja iniciada, precisa começar comigo, começar com você, a começar em mim. Então, quer dizer, eu quero que a minha família melhore, a começar em mim. Eu não quero que não é assim, eu sou excelente, minha família é horrível, eu quero que ela melhore para ficar no meu nível. Longe disso. Precisa começar em mim. Por quê, irmão? Não podemos esperar outro. Não podemos esperar outro. Ô, mulher, vê se toma jeito aí, melhora. Ô, marido, olha aí, faz não sei o quê. Filho, vocês não melhoram? A hora que vocês começarem a melhorar, de repente eu vou... Não, você deve ser o primeiro. Já viu quando o casal está em crise, chega até a divorciar, que um joga a culpa no outro, e nenhum deles quer fazer nada, quer dar o braço a torcer, não quer fazer nada para consertar? Então, se eu pedir aqui para levantar a mão para todas as famílias, quem é que quer melhorar? Todos levantariam as mãos. Todos. Eu creio que seria assim. Mas, para que isso aconteça, precisa começar em mim. Comece contigo. Lembra daquele filme A Prova de Fogo? Quem já viu esse filme A Prova de Fogo? Bombeiro lá, que tinha um marido, né? Gente, vejam esses filmes. Filmes evangélicos, alguns filmes cristãos são importantíssimos. Aquele Quarto de Guerra, aquele dos pais corajosos, filmes excelentes. O bombeiro, ele tinha um problema no casamento dele, que a mulher chegou a pedir divórcio, apresentou lá a carta e tudo de divórcio. Por quê? Porque ele era muito grosseiro, muito áspero, ele era desagradável, e ela começou também, então eles ficaram numa situação irremediável quase, e aí ele começou a conversar com o pai dele, que era cristão. Ninguém ali era cristão. Pois então ele se converteu ao Senhor, e o pai dele falou o seguinte: olha, baseado no livro lá, né, você vai seguir esses passos que esse livro está dizendo para você seguir. Mas eu vou fazer. Você vai fazer. Mas ela não...
você vai fazer, esquece ela, você vai fazer. E aí ele começou a fazer um monte de coisa, trazer flores, fazer isso, limpar a casa, lavar a louça e tratar ela com carinho e tudo, e ela só dando patada, porque ela já estava meio que encantada por um outro homem que estava seduzindo ela. Teve horas que ele falou assim, eu não vou conseguir mais, eu vou desistir, eu vou parar, não adianta mais, mas o pai sempre dando força. E ele foi, mesmo contra a vontade, mesmo revoltado, chateado, ele foi, até que, aquela história, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Até que o Senhor atingiu o coração dela, ela se converteu, reataram o casamento, despachou lá o filho das trevas que queria acabar com o casamento, e eles venceram. Porque ele insistiu. Então, quando você decidir começar a melhorar, não queira logo, poxa, eu tratei ela bem, ela não fez aquele prato que eu gosto de comer. Eu tratei ela bem, ela nem passou minha roupa direito, ela nem me deu um beijinho, nem me deu boa noite. Eu estou aqui tratando, fazendo o melhor por... Vamos colocar agora, fazendo o melhor por ele e tal, e ele não faz nada, não reconhece nada que eu faço, não tem uma palavra de carinho. Você tem que continuar. Continua. Já que o casamento é uma espécie de ping-pong, né? Quando a situação está difícil, joga para lá, joga para cá, joga para... Não é ela, não é ele, não é ela, não é ele. Então, vamos fazer um ping-pong do bem, né? Você manda uma bênção e ele responde outra, e você vai, e aí fica uma maravilha. Então, inicia a mudança, não espera o outro, e não espera a resposta de imediato. Simplesmente, sabe de uma coisa, irmão? Não faça nada por interesse, isso é feio. Feio demais. Tem homem que enche a mulher de flores, de bombons, de perfumes, de joias, para poder ter ela nas mãos dele, para poder fazer o que ele quiser fazer. E vice-versa. Não queira fazer alguma coisa com interesse de resposta, né? Eu não vou fazer isso aí, vai me dar aquilo, aí eu vou receber isso aqui. Isso é mesquinho. A gente deve fazer para benefício de toda a família e para a glória de Deus. Então, iniciando a mudança, quer mudar? Primeiríssima coisa, humildade. Humildade. Será que não sou eu o culpado da crise no meu casamento ou nos meus filhos? Será que não sou eu? Eu estou aqui colocando uma hipótese, né? Você pergunta. Lembra quando Jesus falou assim, um de vocês vai me trair? Todos os apóstolos falaram, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu? Humildade. Menos de Judas, né? Humildade é uma virtude importantíssima para que o casamento corra bem. Porque a pessoa humilde, ela é mansa e ela não fica querendo dar o troco, sabe? Ela não fica querendo exigir seus direitos. Ela não fica querendo ser servida e nem perde a paciência e quer socar um ao outro, porque ela é humilde. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque serão chamados filhos de Deus. Humildade. Rapaz, como é que eu posso conseguir ser humilde? Não é? Eu te dou uma dica. Estuda a pessoa de Deus. E estuda a sua pessoa. E faça uma comparação. E talvez você se torne humilde. A grandeza de Deus e a sua insignificância comparado com Ele. Aí você vai começar a ver o quão pequeno você é. O quão imerecedor você é. Humildade. Semeie humildade no seu coração. Seja humilde.
Humilde também é aquela pessoa que... Você quer saber de um segredo? Nós temos 40 anos de... O pessoal ficou, namoro? É porque eu comecei a namorar, nós começamos a namorar 40 anos atrás, de casamento são 37. Um segredo muito importante é você não levar a mal quando uma palavra não soou bem para você. Uma brincadeira, uma afirmação, uma coisinha. E você levar, como dizem, na esportiva. Você sabia até brincar com isso. Eu e a Silvia, a gente brinca muito com isso, porque a gente, às vezes, brinca um com o outro e ninguém fica ofendido. Então, há essa necessidade de não levar a sério. Provérbios fala sobre isso. Se o rei desse ouvidos a tudo que se fala dele, ele ia matar os súditos todos. O pastor também, se ele fosse pastorear e desse ouvido a tudo que falam dele, ele não conseguia nem mais um dia. Tem que seguir. Ah, porque falou isso para mim. Aí entra a mulher agora, é sua memória de elefante. Né? O marido... A mulher está de cara feia, o marido diz, o que houve? Não, é porque acabou de fazer hoje, nesse exato minuto, 50 anos que você me disse aquilo. Poxa, meu amor, foi, você falou aquilo há 50 anos e até hoje eu não consigo. Isso pode acontecer com o homem também, mas normalmente o homem é mais esquecido. Mas, gente, perdoa, deixa para lá. As pessoas falham, gente. Quem aqui pode dizer que nunca falhou com suas palavras? Ou com suas atitudes, ou com seus olhares? Homens, vigiem bastante para nunca falhar com suas mulheres, porque a exigência é grande. Então, vigiemos, homens. E mulheres, tentem deixar, esquecer, botar isso... As pessoas falam, por exemplo, todos nós vamos para o céu, né? Rapaz, nós só vamos para o céu porque Deus perdoou os nossos pecados, senão já era, tinha nenhuma chance. Assim também, se a gente mantivesse o casamento pelas nossas virtudes e os defeitos fossem cobrados, nenhum casamento continuaria. Seria extremamente difícil. Segunda atitude aqui, para iniciar a mudança, vigilância. Vigilância. Você não pode tirar a armadura de Deus e pôr num canto. Você não pode deixar de ser um cristão e depois voltar a ser um cristão. Ou você é cristão ou não é cristão. Deus o revestiu com a sua armadura e você não pode colocar a espada na bainha. O cristão está sempre lutando. É uma guerra incessante. Quando vai acabar essa guerra? Quando você partir. Só quando você partir. Sempre haverá essa guerra. E essa guerra é travada muitas vezes, usada pelo diabo, é travada dentro de casa. Dentro de casa. Vigilância. Você é cristão e tem essa imagem a zelar. Já viu aqueles cristãos que quando vão jogar bola, xingam tudo quanto é palavrão, dão canelado no outro, banda, até quase sai no tapa. Cristãos? Sim, pelo menos tem nome de cristãos. Então, a mesma coisa, irmão, por exemplo, a Bíblia fala assim, nada de gritaria entre vocês. Então, o vizinho não pode ouvir os cristãos gritando. Não pode. Ah, mas a tendência da minha voz já é falar alto, então o outro tem que falar, ó, baixa. E o outro que está ouvindo os gritos não pode tentar competir com aquele que está gritando. Porque aí vai virar uma gritaria. Sabe aquela história de ganhar no grito? O casal é assim, é ganhar no grito. Quem gritar mais alto, ganhou. Não.
controla a ira, controla a raiva, segura, não solta, não expande. Ah, mas isso faz mal, por isso que o pessoal morre do coração, porque fica segurando. Mais uma ideia satânica moderna, né? Não, porque fica segurando, tem que extravasar mesmo, tem que botar para fora, porque aí você fica com saúde. Irmão, morre então, mas morre fiel a Deus, vai para o céu. Melhor do que com saúde aqui, pecando contra Deus. Segura. E, melhor maneira de se aliviar, orando. Pede ajuda a Deus. Não é para contar até 10, nem contar anjinho, é para falar com Deus. Senhor, por favor, me ajuda. E se cale. Vigilância, para não fazer aquelas coisas que eu falei no início, né? Vigilância na hora de ver um filme, vigilância na hora de conversar com um parente, ou conversar com um vizinho, ou com um colega no trabalho, vigilância na hora que as crianças estão ali, ó, vigilância, não vamos dar mau exemplo aqui para as crianças. Vigilância. E quem já tem criança grande, você vai ser avô, então espera que ainda vai ter ainda se Deus te dá essa oportunidade, tu ainda vai ser avô ainda. Então, vigilância sempre. Outro ponto, intercessão. Intercessão. Por você e pelos outros. Pelos seus queridos. Oração, irmão. E tem que começar por você próprio. Porque tem muita gente que só lembra dos outros, né? Senhor, abençoa minha mulher, que ela só vive descontrolada. Abençoa que ela é mentirosa, abençoa que ela é isso, que ela é aquilo. Começa por você. Senhor, me abençoa, porque isso, aquilo, me ajuda nisso, me ajuda naquilo. Intercede por você mesmo. E faça como Davi fez. Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da vida, né? Porque a coisa mais difícil que tem é a gente ver os nossos defeitos. É incrível. Praticamente todo ser humano na Terra olha no espelho e acha que é bonito. É incrível isso. É o costume que a pessoa tem de se ver sempre de uma maneira boa. Isso também no comportamento. Se você transferir sempre para o outro a culpa, como Adão fez, foi a mulher que o Senhor me deu aí. Se você sempre transferir a culpa para o cônjuge ou para os filhos, e não perceber que você é uma pessoa cheia de erros, você não vai conseguir. Então você começa a pedir por você e pedir a Deus que mostre os seus defeitos. Sabe, irmão, eu fico pensando, né? Você já pensou, se essa câmera, por exemplo, não preciso nem falar num espelho, se essa câmera filmasse a cada um de nós 24 horas por dia e depois nós assistíssemos o filme, a película, de nós próprios. Nós íamos ver as caretas, as caras feias, os maus comportamentos, as palavras indevidas, os olhares, as omissões, a preguiça e várias outras coisas. A gente ia ver o filme da nossa vida, a gente ia olhar e falar, meu Deus, esse sou eu. É muito importante que a gente faça isso. Intercessão por nós. Mas também intercessão pelo nosso casamento. Primeiro, dando graças, tá? Senhor, poxa vida, eu venho aqui falar para o Senhor que o meu casamento é horroroso. Eu não sei por que eu casei com esta pessoa. Mas Paulo, quando escreveu a igreja de Corinto, que era a igreja mais complicada do Novo Testamento, que só lhe deu tristeza, no início ele escreveu, graças dou a Deus por vocês. E começou a elencar várias virtudes que os coríntios haviam recebido. Então, agradeça a Deus pela sua família, porque há uma insatisfação geral no mundo. Se a pessoa é baixa, ela quer ser alta. Se ela é gorda, quer ser magra. Se é morena, quer ser loura. Se ela é inteligente, quer ser burra, sei lá. A pessoa está querendo sempre mudar
Ela não está satisfeita, o cabelo é encaracolado, eu quero liso, o cabelo é liso, eu quero encaracolado, e eu quero a unha assim, eu quero não sei o quê, e eu quero o corpo assim, eu quero ir na academia, mas eu quero que ele seja assim, assim, e mais ele ficou assim, não, eu quero de outro jeito agora. Satisfaça-se com o que o Senhor lhe deu, sua família, agradeça a Deus por ela, louve a Deus por ela, louve a Deus pela sua casa. Ah, mas minha casa não é bonita. E qual o problema? Você acha que a casa de Jesus era bonita? Ele nem morava numa casa dele, era na casa lá em Cafarnaum, na casa de Pedro. Uma casa totalmente simples, feita de barro. Nem bolso era, não tinha, não era nem concreto, nem cimento, nada. Agradeça a Deus, interceda pela sua família, agradeça pelo seu cônjuge, peça a Deus que derrame amor no coração de vocês, para que vocês possam se amar, peça pelos seus filhos, ore incessantemente para que eles não sejam atraídos por essa máquina de fazer, né? Vocês sabem o quê? Para que seus filhos sejam meninos e meninas, para que eles cresçam homens e mulheres, e vai intercedendo, vai orando, pedindo a Deus. Oração, irmão. Rapaz, é um grande milagre que Deus abençoe nossas vidas se nós nem oramos a Ele. Se Deus abençoa o nosso lar, às vezes nós nem oramos pelo nosso lar. É incrível isso. Então, intercessão. Temos que orar. Outro ponto é percepção. Precisamos perceber as necessidades e oportunidades da nossa família. Temos que estar analisando. Não podemos. Uma coisa que tem na família é o seguinte: aquilo que eu falei, cada um vai para o seu canto. Praticamente não se, por exemplo, alguém cortou o cabelo, o resto nem reconhece. Alguém fez alguma coisa, ninguém se vê, ninguém se repara um no outro. Então, repare nos membros da sua família, perceba as necessidades deles e também as oportunidades. Porque muitos problemas na família serão oportunidades para evangelizar. Aliás, eu estou impressionado, lá em Los Angeles, na Califórnia, o estado mais depravado dos Estados Unidos, nos últimos dias tiveram 12 mil batismos. 6 mil na praia, então não sei como é que é esse negócio, mas batizaram o pessoal na praia. Não sei se converteram ou não, mas o fato é que isso chocou os Estados Unidos, 12 mil jovens se batizando no maior batismo de todos os tempos nos Estados Unidos. E muitos começaram a analisar essa situação e viram o seguinte, que o jovem não está conseguindo se contentar e se satisfazer e se alegrar com mídia social. Mídia social, celular, internet, está ainda arrasando com as pessoas, tirando todo o contato que elas tinham umas com as outras, e elas estão infelizes, continuam com sede, continuam buscando uma vida superior. Que Deus abençoe esses jovens, que eles realmente tenham crido. Então, perceba as necessidades e oportunidades da família. Outro item importantíssimo para que você inicie, uma mudança é o crescimento. Como é que você está espiritualmente hoje, se comparar a 10 anos atrás? Você cresceu na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo? Você precisa crescer para que toda a família cresça junto. Como é que você cresce? Meditando na palavra de Deus. A única forma de crescer é estudando a Escritura, lendo ela, meditando, analisando. E eu tenho certeza que Deus lhe deu um cérebro que tem capacidade de analisar pelo menos o mínimo da Escritura. Eu acho incrível que as pessoas chegam no dia seguinte, contam o capítulo da novela todinho, e ainda dizem sobre as possibilidades futuras de cada personagem, tudo que poderá acontecer, todas as motivações do que aconteceu,
todos os detalhes de cada cena, mas aí quando você fala que as pessoas têm que estudar a Bíblia, elas dizem, não, eu não posso, eu não consigo, a minha mente é muito, não dá, mas dá na novela. A novela, no filme, entende-se tudinho, gente, impressionante. Então a gente precisa crescer na meditação na palavra. Outra iniciativa é a devoção, a adoração. Precisamos adorar a Deus em casa. E, se possível, coletivamente. O velho e bom culto doméstico, que praticamente ninguém executa. Mas antigamente, há um bom tempo atrás, era regra. Os cristãos adoravam a Deus em família. Não precisa ser algo prolongado, porque quase ninguém suporta muito tempo. Pelo menos começando com a leitura de um texto curto e proveitoso, uma aplicação brevíssima, um louvor, uma oração, feito com sinceridade. Você já está fazendo uma adoração dentro da sua casa. É muito importante adorar a Deus em casa, porque os demônios, eles estão ali para infestar a sua casa, para perturbar o casamento, os filhos, a mente, para tirar membros da sua família, para fazê-los idólatras, adoradores de Satanás. Então eles estão ali, e você é cristão, sua família é cristã, e ali não tem um altar. Eu falo isso espiritualmente, né? Não estou falando em altar construído, mas ali não tem um lugar para vocês adorarem a Deus. É muito importante isso, muito importante. O dia é muito corrido. Gente, na época do Novo Testamento, a maioria dos crentes eram escravos, eles trabalhavam por volta de 14 horas por dia, até 16 horas. Ninguém trabalha assim nesse mundo. E mesmo assim eles adoravam a Deus. Para terminar, irmãos, para você iniciar, uma coisa importantíssima também é a fé e a perseverança. Isso é muito importante. Por quê? Você está ouvindo essas palavras e o que vem na sua mente é: não vai adiantar. Pau que nasce torto, morre torto. Nenhum cristão devia acreditar numa idiotice dessa. Porque pau que nasce torto, Deus endireita. Não fale uma bobagem dessa. Você não conhece meu marido, não conhece minha esposa, não conhece meus filhos, minha família não tem condição de melhorar, não tem condição. Talvez aí não vai ter mesmo. Porque a lei seja feito conforme a tua fé. O Senhor falou isso. Então acredite que se você buscar a Deus, você levar Deus a sério, o milagre pode ser feito. Sua família, sua casa pode melhorar infinitamente. Tenha fé. Acredite. Mas aquela pessoa, só de olhar para ela, dá desânimo. Não, mas para Deus nada é impossível. Nós estamos falando de Deus, não estamos falando de nós. Deus pode converter qualquer um. E a perseverança, por quê? Porque é aquilo que eu falei, você acredita, começa a fazer algumas coisas, começa a buscar a Deus, a mudar seu comportamento, a tratar as pessoas da sua família bem, mas aí você não vê retorno nenhum. Aí o que você precisa? Perseverança. Para insistir, para continuar. E não é para você melhorar alguma coisa e logo no dia seguinte, qual é a tua? Eu fiz não sei o quê, você não melhorou nada, você não me respondeu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você... Calma, não é assim. Primeiro, a gente não deve ter cobranças. A gente faz na tentativa de que a família seja uma bênção. A gente não fica cobrando, a gente faz. E a gente deve esperar, dar tempo ao tempo, ou dar tempo a Deus, vamos dizer. Fé e perseverança. Resumindo, irmão, procure ser melhor,
demonstre amor e exalte a Deus. E Ele agirá. Vê se você grava isso. Procure ser melhor, demonstre amor e exalte a Deus. E Deus vai abençoar a sua família. Amém?